Boa noite, pessoal. Tudo bom com vocês? Estou bem feliz de estar aqui de volta nas nossas lives semanais, falando sobre um tema que eu adoro, como vocês sabem, que é intuição. Para quem não me conhece, eu sou a Daniela Tedesco e sou criadora do primeiro curso de desenvolvimento de intuição do Brasil, o Intuition, que acontece já há um tempo no sul do Brasil e também em São Paulo. E eu desenvolvi essa metodologia a partir da minha experiência em psicologia, certificada em desenvolvimento de intuição e mediunidade internacionalmente, e com algumas certificações aí que vocês podem conferir, quem não conhece, no meu site, no meu Facebook, para entender um pouquinho melhor de como funciona esse trabalho. Esse trabalho tem muita gente envolvida, como vocês podem ver aí pelas redes sociais, aprovando e confirmando na prática como é importantíssimo quando nós aprendemos a usar a nossa intuição a nosso favor para o próprio desenvolvimento da nossa vida. E isso é muito mais fácil do que parece, por conta de alguns motivos que eu vou falar aqui para vocês hoje, nessa nossa live, encontro, que fala sobre tudo o que você precisa aprender sobre a habilidade da sua intuição. Obviamente, esse é um caminho que não termina nunca, então quanto mais a gente sabe, mais a gente tem coisas a descobrir, porém, o essencial do que você realmente precisa saber, para quem está começando, ou mesmo para quem já tem uma noção sobre o desenvolvimento da sua habilidade de intuição, esse vídeo vai servir para esclarecer muita coisa, desfazer alguns mitos e também te instigar a realmente começar a tua jornada de descoberta da tua intuição como uma grande ferramenta que está escondida, guardada na gaveta, a 7 chaves, muitas vezes com segredos, com tabus, com dificuldades, com um monte de confusão na mente, e não precisa ser assim. E o meu papel é justamente te ajudar a desembrulhar esse grande recurso que você tem na sua vida para te ajudar a tomar suas grandes decisões e desenvolver tua vida pessoal, afetiva, financeira, de carreira, de família, ou seja lá aquilo que esteja te deparando e que possa melhorar na tua vida para começar a fazer com que a tua existência, a tua trajetória, a tua autoconfiança, a tua autoestima e todos os teus contextos realmente possam ser significativos e prazerosos para ti. A gente não precisa sofrer, não precisa passar mal, e mesmo diante das adversidades da vida, é sempre importante lembrar que o caminho da construção, do amor, da alegria, da paz, do desenvolvimento, da superação, sempre precisam ser uma opção dentro do nosso campo de possibilidades. E a intuição vai justamente nesse caminho, onde quando nós estamos passando por situações difíceis, ou mesmo quando nós queremos melhorar algo que tá bom e pode ficar melhor, a intuição é uma grande, grande, grande aliada para te dar respostas que só você pode encontrar, só você pode ter convicção e onde exige muita coragem para poder seguir, acreditar, sem precisar ficar te baseando pelo que o coletivo faz, pelas respostas prontas, ou ficar procurando alguma receita mágica que realmente te diga o que vai acontecer no teu caminho. Mas poder ter essa habilidade de intuição para visualizar, criar e confiar que a resposta melhor sempre está dentro de ti. E isso não é autoajuda, muito pelo contrário, isso é ciência, neurociência, e é aquilo que existe mais inovador dentro da psicologia e das ciências vibracionais, metafísicas, espalhadas pelo mundo inteiro, e sempre procuro trazer o que tem de melhor dentro dessas pesquisas para poder auxiliar os meus alunos e vocês que me acompanham aqui pela internet, onde eu sempre recebo um monte de mensagens maravilhosas, dando feedbacks muito legais de pessoas que acabam desenvolvendo habilidades incríveis que nem imaginavam que tinham a seu favor, simplesmente acompanhando aqui as dicas que eu dou gratuitamente nesse contato legal que nós temos semanalmente no canal do YouTube, pelos posts no Facebook, o que me deixa muito feliz em poder colaborar com aquilo que eu sei, que eu desenvolvi e que também aplico na minha vida sempre. E por isso estou aqui falando para vocês do fundo do meu coração sobre as coisas que funcionam. Obrigada, Cláudia, por estar aqui comigo agora. E se vocês tiverem, gente, perguntas, vão fazendo ao longo da live, que eu vou respondendo assim que possível. Como vocês sabem, quando eu não tenho disponibilidade, eu não consigo tempo aqui no final da live, eu procuro responder depois por escrito
os que deixam as perguntas ali anotadas quando a gente fecha, certo? E se lembrarem de alguém que possa se interessar por esse assunto, seja aqui ao vivo ou mesmo depois, onde essa live fica disponível gravada, por favor, marquem, compartilhem para auxiliar outras pessoas que possam melhorar a sua vida dentro desse assunto, aonde o primeiro ponto que eu tenho para passar para vocês é justamente a capacidade de entender a intuição como uma habilidade natural. Então, tanto você como qualquer pessoa que você conheça, amigo, familiar, colega de trabalho, qualquer pessoa tem a capacidade de desenvolver a sua intuição. Mesmo as pessoas mais céticas. E aí pensa aí no teu círculo de pessoas conhecidas, quanta gente, se você que está me assistindo e obviamente busca e acredita e estuda sobre as questões energéticas, vibracionais e intuitivas, pensa aí quantas pessoas, há um tempo atrás, você queria falar desse assunto e de repente não tinha nenhuma abertura ou era tido até como louco, e hoje em dia estão tendo algum tipo de curiosidade, interesse, não fazendo tanta piadinha, tanto deboche, achando legal as coisas que você faz, fala, pratica, conversa, e tendo aquela abertura um pouco maior para desenvolver esses assuntos. Pois é. Isso faz parte de um grande desenvolvimento do inconsciente coletivo, onde a consciência do ser humano, por incrível que pareça, tem se expandido. Essa expansão, ela, consequentemente, traz mais sofrimento também. As pessoas estão sofrendo mais, desenvolvendo mais doenças psiquiátricas, inclusive porque estão tendo mais consciência sobre o todo, sobre as pessoas, sobre o funcionamento do planeta, das coisas que não vão tão bem, e isso, obviamente, causa sofrimento. Então, a intuição também está ligada a isso. E eu costumo dizer que viver na intuição exige coragem, porque nem sempre viver na intuição significa que aquilo que a gente enxerga vai ser bom, ou vai ser prazeroso, ou vai ser legal. Mas, quando nós estamos nesse caminho, essa lucidez que se desenvolve quando nós praticamos a autopesquisa e, consequentemente, o desenvolvimento da intuição, ela acaba ajudando a estar mais lúcido sobre aquilo que acontece para aí sim poder fazer as tuas escolhas e construir os teus caminhos sobre aquilo que você acredita, enxerga com clareza ser o mais correto, a atitude mais acertada diante dos contextos exatamente como eles são. E não simplesmente criar realidades paralelas dentro da sua cabeça, tentando fazer um mundo cor-de-rosa, quando nem sempre as coisas que se apresentam ao teu redor estão assim. Então, desenvolver intuição não tem nada a ver com autoajuda e fazer frase motivacional. O que, por alguns contextos, ajuda sim, mas desenvolver a intuição tem muito mais a ver com a habilidade de estar cada vez mais lúcido sobre as coisas que estão nos teus contextos, sejam elas boas ou ruins. Conseguir lidar com isso, acreditar e confiar naquilo que você está percebendo e aí sim tomar as tuas atitudes e os teus caminhos. Então, lembre que a intuição é uma habilidade natural e que ela faz com que nós possamos enxergar as coisas, os contextos, as pessoas ao redor com mais transparência, com mais lucidez e com mais clareza dentro daquilo que existe na nossa própria percepção, que nunca vai ser igual a de outra pessoa. E por isso, muitas vezes, quando nós abrimos o campo parapsiquicamente de alguém, a gente consegue ler aquilo a partir do nosso próprio ponto de vista, falando de um terapeuta, um parapsicólogo. Mas aonde sempre vai ter algum tipo de influência, interferência de como aquele próprio profissional percebe as coisas dentro da sua própria vida, dos seus próprios contextos. Esse sempre vai ser o referencial. E é por isso que, mais uma vez, sempre parto do princípio da descrença, nunca acredite em nada do que você ouve, nem mesmo o que eu estou falando aqui, tenha as suas próprias experiências e fique com aquilo que faz sentido para você. E esse é o grande caminho para começar a acordar e despertar a tua própria capacidade intuitiva. E lembre, outra coisa, sobre a nossa habilidade de intuição e como poder te apropriar melhor disso, que a intuição ela depende muito do nível de consciência que cada pessoa tem sobre si mesmo. Então, falei em alguns vídeos anteriores bastante sobre a questão do autoconhecimento. Acho que no vídeo anterior eu falei sobre isso, quem está assistindo aí agora e tem interesse em desenvolver o assunto da intuição, lembra que falar sobre autoconhecimento e desenvolver a tua jornada, a tua trajetória de autoconhecimento, te apropriar da tua história, das tuas sensações, dos teus pensamentos e ter clareza sobre você dentro dos teus próprios contextos de vida, ajuda na questão da autopesquisa e ajuda demais a ampliar a tua própria consciência sobre si. Então, imagina que a lógica é mais ou menos o seguinte.
como é que a gente vai conseguir identificar na vida os sinais que têm a ver com aquilo que realmente tá para você ou não no seu caminho, de bom ou de ruim, aquilo que tem a ver com os teus contextos e te dá informações sobre o teu caminho de vida, se não existe uma direção, por exemplo. E essa direção, imagina a tua vida como sendo um barco, onde quando nós não damos as coordenadas e simplesmente saímos andando por aí, nós vamos parar em qualquer lugar, em qualquer parada, em qualquer intempérie, simplesmente se atravessa pelo caminho sem nenhum tipo de sentido, de planejamento, de contextualização sobre onde se está, para onde se está indo e por que a gente está passando por aquilo, não é mesmo? Então lembra que esse nível de consciência sobre ti mesmo e o autoconhecimento em si, que passa muito por alguns itens que eu falei no vídeo especificamente sobre o autoconhecimento, mas basicamente passa pelo teu autorreferencial e a tua própria percepção de si, eles vão ajudar imensamente a colocar essas coordenadas e fazer com que, ao longo do teu caminho, tudo aquilo que de fato tem a ver com a tua intuição possa ser testado e experimentado, e não simplesmente dados aleatórios que, de repente, te sequestram as tuas emoções, a tua cabeça, a tua mente, e te deixam mais confuso ainda sobre aquilo que realmente é intuição, ou sobre aquilo que é viagem da cabeça. Então, lembra que quanto mais consciência a gente tem sobre nós mesmos, mais fácil fica desenvolver a própria intuição. Obrigada, pessoal que está aqui. Letícia, Maria, Cristina, muito legal te ver por aqui. Silvia, Adriana, Oli Matos, a Kelly, Rosana, Cláudia, Letícia, muito bom ver vocês por aqui. Tô vendo gente do mundo inteiro aqui, muito legal. Lembre, gente, de marcar aqui ou compartilhar esse assunto que pode transformar vidas da água para o vinho. Podem ter certeza disso, eu sou prova viva disso e é por isso que eu compartilho isso com as pessoas, porque gosto demais de perceber que quem está ao meu redor também amplia a consciência, a vida, as possibilidades e melhora. Isso melhora a nossa vibração, melhora a nossa própria vida. E aí, falando sobre tudo aquilo que você precisa saber sobre a tua habilidade de intuição, lembra de algo muito importante e que linka com o que a gente estava falando antes sobre autodesenvolvimento, sobre consciência de si. Não existe fórmula pronta para saber aquilo que é intuição ou não, e nem mesmo para desenvolver a própria intuição. Por que isso, gente? Pode parecer algo um pouco frustrante, principalmente para quem gosta de dar um Google ali em tudo e ter fórmulas mágicas para fazer o passo a passo, faça você mesmo. Mas, por outro lado, é extremamente libertador quando nós entendemos que a intuição é algo totalmente particular. Ou seja, a autorreferência, a consciência de si, a autopesquisa, elas nos levam a ter a capacidade de conseguir identificar as nossas próprias formas de desenvolver a nossa intuição. Por quê? Porque todo ser humano no mundo, pensa aí em mais de 6 bilhões de pessoas, cada um é totalmente diferente um do outro. Cada um tem sonhos diferentes, tem vidas diferentes, tem histórias diferentes, tem temperamentos diferentes, tem percepções do mundo totalmente diferentes. E aí é que mora o grande desafio sobre conseguir desenvolver a tua intuição. Dentro do que nós falávamos sobre autoconhecimento. Quanto mais você se conhece, quanto mais você se pesquisa, e quanto mais você consegue compreender que o seu estilo de vida, a sua forma de ser, principalmente de sentir o mundo ao teu redor e a ti mesmo, é único. E é aí que mora o grande potencial do desenvolvimento da tua intuição. É poder saber onde dói, onde machuca, onde traz clareza, onde deixa confuso, que pessoas ajudam, que pessoas atrapalham, mas isso tudo no sentido vibracional. Não querendo ter respostas prontas sobre o que é bom, o que é ruim em linhas gerais, mas sabendo o que para ti funciona. Vamos imaginar que, de repente, você entende que uma determinada carreira é maravilhosa, um determinado curso é maravilhoso, aquilo vai te ajudar no teu trabalho, vai te ajudar a desenvolver a tua própria intuição, com pessoas específicas que são muito legais, e de repente você ouviu isso de alguém que te diz, vai lá que eu tenho certeza que isso vai te ajudar. E de repente você chega nesse lugar e coloca na cabeça que aquilo é exatamente aquilo que você deveria estar fazendo, mas não se sente confortável, não se sente bem, se sente incômodo, sem encaixar naquela realidade, sem gostar daquele contexto, tanto quanto a pessoa que indicou você falou, e é onde, de repente, por não se tocar sobre essa questão vibracional, o que eu estou sentindo sobre isso, você acaba criando uma crença de que aquilo é legal para você. Quando, na verdade, o teu corpo, teus sentidos, teu sentimento, a tua sensação, a partir da tua autopesquisa, estão te dizendo que para ti aquilo não serve. Pode servir
para uma outra pessoa, mas não serve para ti. Isso é um exemplo bobo, básico que eu estou dando aqui, de coisas que acontecem na nossa vida o dia inteiro. Então, por isso, é importantíssimo lembrar que a intuição ela não parte de fórmulas, ela parte da tua própria sensação. E essa autopesquisa é o que vai te levar ao sucesso do desenvolvimento da tua intuição. Existem práticas, existem técnicas, existem, evidentemente. Ensino várias delas lá no Intuition, Desenvolvimento de Intuição, e no Vem 2018, inclusive, que está aí agora, para quem está vendo esse vídeo ainda em março de 2018, ele vai ficar disponível até dia 31 de março de 2018 no meu site, para quem quiser pegar o bonde aí e realmente usar a tua intuição na prática para o ano. Existem essas técnicas, mas não existem fórmulas. As fórmulas, quem vai desenvolver é você mesmo a partir das tuas intuições. Existe um caminho, mas esse caminho é muito individual sobre aquilo que você vai sentir, perceber e criar ao longo dessa jornada. E aonde se dá a intuição, gente? Importantíssimo saber para quem tem interesse nesse assunto. Uma vez eu gravei um videozinho bem pequenininho, de 2, 3 minutos, está lá no meu YouTube, falando sobre a diferença entre intuição, mediunidade e sexto sentido. E a nossa intuição, ela se desenvolve a partir do sexto sentido. Quando eu dou os cursos e dou palestras sobre isso, eu mostro diversas imagens, inclusive imagem de um aparelho que eu tinha quando fazia atendimento presencial no consultório, que tira um raio-x, entre aspas, do teu campo eletromagnético e dos teus chakras. E ali a gente começa a ter um pouco mais de noção sobre onde o sexto sentido acontece. O sexto sentido acontece na nossa anatomia sutil, que corresponde à anatomia do nosso corpo, mas não é físico. É feito de ectoplasma, de gases, de éter e de outras substâncias que nos compõem enquanto alma, enquanto algo que continua depois da morte, inclusive. E é nesse lugar que se dá o sexto sentido. Como é que a gente identifica isso? Não precisa ficar fazendo 1 milhão de práticas e meditando que nem louco o ano inteiro para começar a ter essas intuições, porque eu tenho certeza que você já tem elas. Senão não estaria assistindo esse vídeo curioso sobre isso também. Mas essas intuições, elas se dão de uma forma sutil, inclusive com correspondência com os nossos próprios órgãos físicos, os 5 sentidos. E quando você, por exemplo, escuta uma voz interior, tem a sensação de ter sentido um cheiro que não estava exatamente no lugar presente onde você está nesse momento, tem algum tipo de visão, seja uma visão esclarecedora sobre alguém, sobre uma situação, ou mesmo uma premonição em forma de algo que você enxerga. Muitas pessoas têm essa habilidade também. Uma certeza instantânea de alguma coisa que você não sabe de onde vem, não tem como explicar. Se compartilha com alguém, às vezes a pessoa acha que você está maluca ou maluco, mas você tem aquela absoluta certeza de algo que te guia. E isso é o nosso sexto sentido. Isso e diversos outros mecanismos, que eu ensino um pouquinho lá no Vem 2018 também, ensino mais no Intuition, mas no Vem 2018 também tem isso. E lá você consegue perceber, e esses exemplos que eu estou dando também, como é que o sexto sentido acontece. Então, procura, mais uma vez, a autopesquisa, prestar atenção na tua própria vida, nas coisas que já deram certo, que funcionaram, nos teus próprios sinais, e entende que o teu sexto sentido, ele é o sexto sentido, mas como diz uma sensitiva que eu gosto muito, deveria ser o primeiro. E quando a gente começa a fazer o sexto sentido ser o primeiro sentido na nossa vida, as coisas começam a fluir muito melhor e a gente começa a usar os outros 5 sentidos a favor do sexto. E isso é muito legal quando nós queremos melhorar a nossa vida em todos os aspectos. Então, lembra que a intuição ela se dá através do sexto sentido. O sexto sentido se manifesta de diversas formas sutis, mas que deveriam ser aquelas que a gente mais toma e torna reais para tomar as nossas maiores decisões e perceber como são as situações no nível vibracional, situações e pessoas. E outro item é perceber as energias. Deixa eu dar voltar um passo sobre isso, gente, porque isso é bem importante. Muita gente gosta de pensar em desenvolver intuição, se sentir super bem com isso, acha que vai começar a desenvolver o sexto sentido e a intuição e ficar super feliz e sair arrasando com isso, porém,
Tem algo sobre o sexto sentido que muitas vezes as pessoas não pensam, que é o seguinte, e eu vou te fazer uma pergunta para pensar bem aí contigo de verdade e pensar 2 vezes antes de responder mentalmente. Você realmente quer desenvolver a tua intuição? Pensa sobre isso, pessoal. Por quê? Muitas vezes as pessoas pensam que querem desenvolver. E quando elas começam a desenvolver e realmente ter lucidez, lembra aquilo que a gente falava lá no começo do vídeo? Nem sempre desenvolver a intuição faz a gente só ver estrelinhas e coisas boas. Pelo contrário, a gente começa a ver o melhor e pior de todo mundo, de todas as situações, e tem que aprender a tomar decisões com isso. Então, lembra que desenvolver a intuição implica em perceber a realidade como ela é. Claro, a partir do teu próprio referencial, mas isso implica em muitas vezes precisar mudar de planos, mudar de companhias, mudar de caminhos, mudar de uma série de coisas que você acreditava que eram certas, estáveis e corretas, muitas vezes de última hora, muitas vezes sem ter razão, lógica, muitas vezes sem sequer conseguir explicar isso para as pessoas. Vou dar um exemplo brevíssimo aqui, mas que é do conhecimento de todos, talvez muitos de vocês tenham ouvido falar. Por exemplo, lá quando caiu o avião da Chapecoense, lembram? Então, uma tragédia, algo que abalou todo mundo, no mundo inteiro, mesmo aqueles que nem eram ligados em futebol, ficou todo mundo estarrecido com aquilo que aconteceu. E existe um jogador que sobreviveu e a noiva dele, na época, teve premonições. E é uma pessoa que deu várias entrevistas, eu li e assisti os dois falando sobre isso. Ela estava com uma angústia muito grande, muito tempo e muitas semanas antes do acidente acontecer. Ela chegou a acreditar que era uma viagem que ela tinha que fazer, chegou a desmarcar essa viagem, uma viagem internacional para ver um familiar que morava em outro país. Desmarcou e aquilo não passava. E de repente ela disse para ele que ele não deveria ir no campeonato porque ela estava com aquela angústia. E ele respeitava muito a intuição dela, mas dessa vez é impossível. Imagina o que seria avisar patrocinadores, colegas de trabalho, tantos anos em função de vencer aquele campeonato e de repente dizer, eu não vou porque a minha noiva está com uma intuição ruim. Teria sido um grande escândalo e iria prejudicar muito a carreira dele. No entanto, olha o que aconteceu. Graças a Deus esse moço sobreviveu, mas vamos imaginar que aquela perguntinha que eu te fiz antes, você realmente quer desenvolver a tua intuição? Porque muitas vezes ela passa sobre isso, por isso, de nós termos que ir contra muitas coisas que estão postas, que estão claras, estão certas e que muitas vezes envolvem outras pessoas também. Mas pode ter certeza que quanto mais você pratica e desenvolve a sua intuição, mais claro ficam esses processos e mais você confia, de fato, para poder agir. Então, a intuição, ela serve, no meu ponto de vista, principalmente para tomar as melhores decisões na tua vida. Porém, depois de querer desenvolver, você tem que confiar e precisa agir em função disso. E isso envolve autodesenvolvimento, envolve pesquisa, envolve estudos, envolve prática. Porque não tem como querer aprender a intuição de uma hora para outra, nem com fórmulas prontas. Você precisa ter confiança nas suas sensações, buscar informação sobre isso, buscar informação, práticas, estudos, até mesmo estudos sobre características suas, porque lembra que o autodesenvolvimento faz muito parte disso, para começar a identificar quando a tua intuição está falando contigo e realmente te dizendo qual é o caminho melhor a seguir, mesmo que a tua razão fique lá dizendo outra coisa. E aí, lembre que viver longe das tuas verdades pode te trazer intuições de mal-estar, de desajuste, de doenças físicas, inclusive, de se sentir inadequado, perdido, triste, desanimado, sem saber exatamente o porquê. Por que isso? Porque a nossa intuição, ela basicamente nos leva sempre para aquilo que tem a ver com a nossa direção de vida. Os nossos melhores caminhos e com aquilo que tem a ver com nós mesmos, com a nossa vibração, com aquilo que nós viemos fazer nessa vida. E quando nós vamos contra isso, ou construímos uma vida, uma realidade, que tem tudo a ver com aquilo que é ou esperado de nós, pelos outros, pelas nossas próprias expectativas irreais sobre nós mesmos, sobre coisas que nós nos propusemos a fazer por nós ou pelos outros e que não tem nada a ver com a gente. Quando nós fazemos isso, a nossa intuição, ela vai continuar funcionando, quer a gente ou não, mas ela vai funcionar de um jeito muito ruim, que é nos trazendo uma série de dificuldades no nosso próprio caminho, e no pior estado, através de doenças psicossomáticas. Quando nós não estamos vivendo a nossa verdade, estamos sendo incoerentes com nós mesmos.
Então, lembra que fica muito mais fácil, lembra que que a intuição é uma habilidade natural e que fica muito mais fácil nós seguirmos ela quando ela aparece para conseguir se manter num caminho de lucidez, de prosperidade, de relacionamentos sadios e de algo que nos faça vibrar dentro do nosso melhor, do que simplesmente ignorar isso e fingir que não está acontecendo. Porque muitas pessoas me procuram e falam o seguinte, mas eu tenho medo da minha própria intuição. Gente, o medo da intuição ela é criado, inclusive, por filmes de terror, por tabus, por falta de conhecimento, por uma série de questões que aqui não é o ponto tratar, mas que muitas vezes são até de origem dos nossos antepassados, de muitas coisas bizarras faladas sobre o que é o sexto sentido, né? A gente tem aí a Inquisição, diversos outros fatos históricos que não cabe aprofundar, mas onde é importante entender que tipo de representação a gente herda e tem até hoje na humanidade, antes de ter internet, de ter liberdade de expressão, que fazem com que a gente tenha medo de alguma coisa que é o nosso próprio, uma característica nossa natural, assim como é o próprio pensamento lógico. Então, lembrem que dentro da psicologia a gente estuda diversas funções psicológicas básicas. E dentro dessas funções, uma delas que não é estudada e não é informada para as pessoas é a própria intuição, a nossa capacidade de perceber os nossos processos internos de uma maneira que não é lógica, mas que é totalmente palpável e real. E é isso que eu estou conversando com vocês. Então, a partir da consciência, vocês conseguem ter um diferencial imenso em outro nível de percepção da realidade, de consciência, de pensamento, de elaboração dos seus processos mentais. Simples assim. E se é tão simples, por que a gente não faz? Porque muitas vezes não tem conhecimento e não lembra que isso é uma característica natural, como eu falava lá no começo, que muitas vezes você deixou aí guardada na gaveta, mas que pode trazer recursos imensos que você nem imaginava quando começa a usar a teu favor. A tua intuição, ela funciona para ti. Dificilmente ela funciona para os outros. A gente pode fazer cursos de parapsicologia, desenvolvimento de intuição e usar isso a favor das outras pessoas. Quando a gente é terapeuta, psicólogo, ajuda pessoas na área da saúde, da educação, enfim. Trabalha com pessoas, auxiliando a facilitar a vida dos demais. Porém, você tem essa capacidade de fazer isso para você mesmo e essa é a melhor informação sobre a intuição. A gente conseguir usar isso como um recurso que auxilia processos mentais e impulsiona processos lógicos para conseguir seguir teus melhores caminhos profissionais, nos relacionamentos sexuais, afetivos e na tua vida como um todo. O sentido da tua vida. Ele está muito relacionado à tua intuição. Lembra que intuição não é um processo lógico e por isso não é desenvolvendo intuição que você tem a resposta. O que eu vim fazer nessa vida? Mas você sente isso. Sente como? Através da tua vibração. Quando você tem certeza plena de que está no lugar certo, fazendo a coisa certa, com as pessoas certas, da forma como isso tinha que acontecer. Seja algo bom, ruim, difícil ou fácil. O que eu mais escuto das pessoas que começam a desenvolver essa intuição, independente das circunstâncias, elas dizem: eu sei que eu deveria estar passando exatamente por isso, desse jeito, dessa forma, porque eu sinto dentro de mim que é aqui que eu deveria estar nesse momento. Ou eu tenho algo para aprender aqui, ou eu tenho uma escolha para fazer dentro desses contextos. E isso vai ficando cada vez mais claro para quem realmente se propõe consigo mesmo a desenvolver a sua intuição. E lembra de uma coisa. Ai, Bruna, que bom te ver por aqui. Muito legal. Gente, tô vendo tanta gente querida aqui de tanto lugar. Muito bom ver vocês por aqui. E falando nas pessoas que eu tô vendo, tem algo importantíssimo sobre intuição, que é rede social. E, gente, não tô falando só de Facebook, Instagram, esse tipo de coisa. Tô falando das pessoas que a gente mais convive, seja pessoalmente ou virtualmente. As pessoas com quem a gente se vincula. Elas acabam determinando o nosso destino. Se a gente vai para cima ou para baixo. Se a gente é impulsionado na nossa vida para os nossos melhores caminhos, ou se a gente fica dando marcha ré e indo lá com o tal do dedo podre, né? Para várias circunstâncias na vida, sejam profissionais, sejam relacionais, sejam de dinheiro. Então, se a gente se vincula demais a pessoas que estão o tempo todo para baixo, ou que o tempo todo com problema, que a vida não anda, não vai para frente, só fala de passado, de coisa ruim, de fofoca, de coisa superficial, pode ter certeza. Como a intuição atua no nível profundo, que é o nível de alma, de autorrealização, se nós não estamos com pessoas que estão se puxando para frente, consequentemente, nos puxando para frente e para cima também, vai ficar muito difícil conseguir desenvolver a tua intuição positiva para os seus melhores caminhos. Porque
a nossa interação com essas pessoas não é mental. Não é o que a gente pensa delas ou o que está acontecendo ali. Isso é um nível consciente, que é só a pontinha do iceberg. A nossa interação com a nossa rede social, com as pessoas que a gente convive, ela é principalmente, se acontece no nível subconsciente. São energias eletromagnéticas que ficam sendo trocadas o tempo todo e é onde nós percebemos isso na prática de uma forma muito fácil, como quando nós começamos a conviver com determinadas pessoas e a nossa vida vai indo ou para frente ou vai dando marcha ré. Já viveram isso? Então começa a prestar atenção. Quem são as pessoas que quando você está perto, a tua vida dá certo? E quais são as pessoas que quando você fica tendo muito contato, convive, a tua vida vai andando para trás? Com um exercíciozinho básico de pegar papel e caneta e identificar ali, nas fases da sua vida que mais deram certo, quem eram as pessoas que estavam do seu lado, você vai começar a identificar quem são de fato as pessoas que te colocam nos teus melhores caminhos. Isso é imprescindível, tem a ver com o inconsciente coletivo. Falo direto para vocês sobre esse assunto aqui e espero que vocês usem isso ao favor, porque isso é fundamental, ninguém vive sozinho, para que a gente consiga desenvolver a nossa intuição no bom sentido, nos bons caminhos. E não simplesmente ficar sentindo coisas horríveis sobre si, sobre a vida e dando marcha ré. E lembrem, pessoal, acima de qualquer coisa, que a nossa liberdade pessoal, ela depende da nossa intuição. A nossa intuição nos leva a ter as nossas próprias decisões, opiniões, experiências, convicções sobre o que a gente sente, sobre para onde a gente vai. E isso é a real liberdade do ser humano. Quando nós podemos estabelecer isso e estamos convivendo com pessoas que a gente gosta ou não gosta tanto, mas tem a nossa própria opinião, autoconfiança e clareza sobre o nosso próprio lugar e o nosso próprio papel nesses contextos. Então lembra que desenvolvendo a tua intuição é um canal maravilhoso para te dar toda a liberdade do mundo para ser quem você é de verdade. Acessar as melhores vibrações, poder realizar os teus melhores caminhos. Não é maravilhoso? Eu sou suspeita para falar, mas desenvolvimento de intuição é algo sensacional. Gente, eu espero que essas dicas tenham te ajudado um pouquinho. Lembra de marcar alguém aqui sobre isso tudo que a gente conversou. Se você lembrou de alguém ao longo dessa conversa, lembre que desenvolver intuição pode transformar vidas e que essas dicas simples que eu dou aqui podem ajudar outras pessoas também. E se quiserem me ver ao vivo, o pessoal que me assiste que está na Europa agora, lembrem que dia 17 de março agora, no sábado, a gente tem o Congresso de Saúde da Mulher, organizado pela Adriana Chiari Magazine. Ah, meu Deus, acabei de lembrar que tá vendido, né, Adriana? Tá esgotado. Gente, desculpem. Esse evento tá com as vagas esgotadas, mas eu tenho certeza que a gente vai disponibilizar alguma coisa mais voltada para o público que está aqui acompanhando virtualmente. E vou dar dicas para vocês, vou disponibilizar talvez algo sobre o conteúdo do que a gente falou lá. E lembrem também, pelo amor de Deus, que o Vem 2018 fica disponível só até o dia 31 de março. Então, para quem tem interesse nesse tema, por favor, entre no meu site, www.danielletedesco.com.br e clica lá na primeira página que tem o Vem 2018 ali. É um curso que centenas de pessoas já fizeram. Cada ano eu tenho mais feedbacks positivos e consigo ajudar mais pessoas a fazerem a vida ir muito para frente, melhorar em todas as áreas, podem ter certeza disso. Só olhar ali meu Facebook, meu Instagram, que tá cheio de gente falando maravilhas desse curso. E muito obrigada por terem me acompanhado até aqui nesse vídeo hoje. Um prazer imenso ter a companhia de vocês. Eu vi que tem um monte de coisa escrita aqui, mas nosso tempo terminou agora. Eu vou responder assim que eu desligar, ou assim que eu puder, cada um dos comentários com o maior carinho. Tá bom, pessoal? Obrigada pela companhia, até a próxima.